Estou de volta. Não deu certo nossa estratégia. O Zoom é assim, né? Eu até interromper a reunião, mas deixa que vai estar aqui. Não tinha dado tempo ainda, né? Não, eu achei que ia dar tempo na reunião, mas acabou não fechando aí os tempos. Eu estou cronometrando aqui, não fechou. Tem mais alguns minutos aí, pode ficar à vontade. Eu aqui para terminar em 20 minutos. Hã? Eu também não sei. Tá. Bota de novo na apresentação, por favor. Desculpa aí. Então. Aí. Tudo certo? Então aqui, conforme eu estava falando, então o protótipo de CAD e o que eu fiz em teste ficou muito próximo os ângulos. Aqui eu tenho as alturas projetadas e a altura medida, e aqui é uma grande inovação, porque a gente usou essa ferramenta A de 4 milímetros e a gente atingiu a altura projetada no teste 10, que a gente projetou de altura, a gente atingiu na prática medida. E o teste 11, usando o mesmo diâmetro de ferramenta, foi o que deu a minha maior variação. Variou 4,6% a medida projetada com a medida medida. E aqui, então, a gente tem também, aqui, então, eu tirei um print da foto para vocês verem o que eu projetei e aquilo que foi feito na prática, usando uma pressão no manômetro do multiplicador 100 kPa, no manômetro da matriz 16,67 kPa, e aqui eu já estava usando o transdutor de pressão. Então, aqui eu consegui chegar no valor de 76 kPa. E o avanço da ferramenta foi 1024. E o tempo programado, 54 minutos. Então, a diferença entre o multiplicador e o transdutor de pressão, ele baixou para 24%. Então, aqui observou-se durante o processo de hidroconformação e estampagem incremental uma variação de pressão entre o controlador de pressão e os manômetros. Ou seja, aqui para vocês verem, eu saí a primeira que eu fiz com a alavanca com 39,22 kPa. Depois eu aumentei para 100 kPa. O orientador foi me solicitando para me fazer várias medidas diferentes de pressão. E eu usei 100 kPa e me deu 16,67 kPa o resultado, medido no manômetro. Então, isso quer dizer o quê? Que entre o manômetro do multiplicador e o manômetro na matriz, a diferença variava de 83%. Era muita variação. Então, eu precisava ter de algo que me desse uma medida mais próxima. Por isso, utilizar o transdutor de pressão. Então, aqui, ó, depois que eu usei o transdutor de pressão através do software LabVIEW, eu tenho no teste 10 uma variação de 24%, no teste 11, 26% e no teste 12, 45%. Lembrando que na matriz a pressão acusava 16 kPa no teste 1, uma diferença de quase 83%. E aqui embaixo eu botei os dados obtidos do LabVIEW. Aqui vocês vão ver que eu tenho a pressão do transdutor de pressão em azul, a média do manômetro em vermelho e a média do transdutor de pressão em verde. E vocês vão ver que ele me deu pressão negativa, ou seja, meu software ainda não estava bem calibrado, ou seja, o que ele estava lendo, ele estava numa medida muito próxima, mas ainda não estava 100% calibrado com o que estava saindo do meu multiplicador de pressão. Então, aqui o resultado das espessuras. Então, por exemplo, a equação é 4. Então, eu tenho T0 vezes seno de 90 menos o ângulo de parede. Então, minha espessura inicial era 0,5, com um ângulo de 55, me deu uma espessura final de 0,28. Ou seja, eu calculei 0,28 e o obtido foi 0,38. Teve uma diferença de espessura de chapa de 26%. No teste 3, no teste 4, 18% e no teste 9, 13%. Nos ângulos de parede com espessura do ângulo de 53, então calculado foi 0,30 milímetros. Os resultados foram no teste 3, 21% de diferença, no teste 4, 12% de diferença e no teste 9 deu 6% de diferença. Então, aqui um comparativo de testes feitos entre mim e Cabreira. Cabreira ele estipulou que de 200 e 400 kPa era a pressão necessária para fazer o processo de hidroconformação, para uma chapa de baixo teor de carbono. Eu, nos testes, utilizando a mesma ferramenta que ele, eu utilizei apenas 16,67 kPa no início, sendo que o máximo de pressão que eu usei foi 44,13 kPa, dando uma diferença média de 90,5% a menos de pressão do que Cabreira utilizou. Lembrando que Cabreira utilizou a espessura de 0,7, eu estou usando 0,5 milímetros. Então, considerações finais. O processo de estampagem incremental por hidroconformação aliviado
para produzir pequenos lotes, você quer fazer 3, 4 tipos de peças, esse é o processo adequado. Apesar do desafio, o resultado foi satisfatório. Os resultados que eu obtive, eu consegui, através dos manômetros, dados do software, eu consegui dimensionar aqui para uma espessura de 0,5 milímetros. Eu posso usar uma pressão constante de 16 kPa a 250 kPa. Só que para ter uma exatidão de funcionamento, eu preciso redimensionar meu multiplicador para que o que saia do meu multiplicador seja a mesma pressão que eu leia na minha matriz e a mesma pressão que eu leia no meu transitor de pressão. O conjunto de pressão desenvolvido consegue aplicar no multiplicador e verifica se os dados estão calibrados, ou seja, eu preciso ter uma coerência, por exemplo, o que saiu do meu multiplicador tem que ser lido no meu transitor de pressão. E se vê que os manômetros deu muita diferença de pressão. Então, por isso eu tive que utilizar o transitor de pressão. E agora aqui eu deixei um videozinho para vocês dar uma olhadinha no início aqui, quando a gente começou o primeiro teste. E aqui as referências e tá feito a minha apresentação. Obrigado, Diego. Agora que vi que meu microfone estava não. É meio corrido, mas tudo dentro. Aí, se tu puder encerrar, deixa que eu até consigo aqui, ó. Aí. eu encerro aqui, peraí. Não, já foi. Bom, obrigado pela apresentação. Professor Racier, pode ser? Para os seus comentários e colocações? Não sei se vocês estão me escutando, eu estou com um pouco de estabilidade aqui. Vocês estão me escutando? Todo Tudo mundo? bem. Tá tudo certinho. Tá, eu vou... Tá. Se a minha fala for um pouquinho cortada, eu vou tirar o vídeo para melhorar a banda de dados aqui daí, tá? Bom, professor César, bom trabalho, eu diria que é um bom trabalho, parabéns novamente, seus trabalhos sempre são muito bem orientados, né? O professor Rios também botou essa sementinha aqui, isso aqui é uma das coisas mais interessantes que tem no meu pouco conhecimento de mecânica aí, né? Eu vou me focar então, Diego, eu pude acompanhar todo o teu trabalho, eu vou fazer algumas colocações, algumas dúvidas, eu tenho algumas dúvidas aqui, eu imprimi o teu trabalho no rascunho, tá? Então, eu li ele e fiz algumas anotações. Primeiro é nítido, né? Quem acompanhou, que foi você que fez dentro das dependências da instituição. Mas eu tenho... Falasse no início da tua apresentação que você fez um estudo de análise, estudo de publicações, do que já tinha sido publicado nessa área. Sim. Tu usou que ferramenta? Como é que foi o método? Usou tipo o Parsifal, que é uma ferramenta online onde tu consegue pesquisar todos os artigos, ou foi no braço mesmo isso? Foi botar esse artigo? Na verdade, o orientador ele tinha uma gama de artigos que já tinham sido escritos. Como é que foi feita? Ele me passou mais de 30 artigos, artigos, mestrados, doutorados, e eu li um por um. Foi assim que eu fui olhando, por exemplo, o que Cavalier fez em 2010? Ele usou o manômetro ou não usou o manômetro? Fritzen usou o manômetro ou não usou o manômetro? Foi isso que eu fiz. Então, eu fiz uma varredura e nesses 32 artigos que eu tinha, nenhum deles é usado no transitor de pressão. Nenhum deles é utilizado no transitor de pressão. Mas então, esses artigos que você leu, eles têm alguns com mais de 5 anos. Possivelmente porque isso é um artigo, porque hidroconformação incremental não é um artigo que foi desenvolvido em 60, mas agora nos últimos 10 anos que eles voltaram a estudar. As pessoas não tinham muita coerência em estudar isso, não queriam estudar esse processo, entendeu? E agora, nos últimos 10 anos, na faculdade fez 3 trabalhos e tem mais uns 4, tem de Fritzen, tem de Cavalier, tem de Silva 2015, que são os mais próximos. Mas eu não consigo nenhum de me dizer assim, de 2018. 2018 tem de Cordeiro, mas antes dele, aí vai variar bastante os anos, entendeu? Tá, eu até entendo isso tudo, isso eu entendo, mas no meu ponto de vista, eu não considero esse tipo de estudo válido para ser chamado de estudo de publicações.
existem ferramentas para isso. É só uma colocação do que tu falaste aí. A outra pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte. Quando você fazia as medições no sistema, lá no teu multiplicador de pressão, tu usava força pneumática para multiplicar a parte hidráulica ali. Sim. Uma pergunta minha, poderia a dilatação das mangueiras, dos dutos, influenciar nessa oscilação aí? Eu vi alguns gráficos que a gente coletou ali, que você coletou com o software, que existem variações. Essas variações, eu só vejo que podem acontecer na pressão por dois motivos. Um, pelo movimento da ferramenta, pela própria contato com a peça, ou por alguma compressibilidade do ar, né? Mas é que tá o detalhe, o único teste que foi feito usado mangueira pneumática foi o primeiro teste. Os outros testes foi tudo usado mangueira hidráulica para minimizar essa diferença aí, para não acontecer o estufamento da mangueira ali, para não ter variações. Então foi usado hidráulica. Pode ter essas variações? Pode, mas o que eu verifiquei que eu não conseguia, por exemplo, Razia, o que lia do meu pneumático para o meu hidráulico, eu não conseguia ter essa mesma leitura tanto no manômetro como no transdutor. Ele não era próximo daquilo que eu estava relacionando no início do processo. Eu quero 100 kPa. Então, o manômetro da matriz me lê 100 kPa, o transdutor me lê 100 kPa. Não, isso não aconteceu. Não aconteceu, por isso que eu botei mangueira hidráulica. E tu chegou a registrar essas diferenças desse erro? Qual que era o erro que dava? Ele era sistemático? Que tipo, chegou a ver isso aí? Não. No software? Qual que era o erro? Ele se mantia... Não, ele se mantia... O erro entre o manômetro e o que o software te indicava, esse percentual, esse erro, ele era sistemático? Ele se mantia? Sim, ele se mantia linearmente. Se mantinha linearmente, tá. O que acontece? O meu manômetro, por exemplo, assim, ó, ele chegava numa pressão e ele não aumentava nem diminuía. Você está entendendo? Ele ficava numa pressão fixa até o final. Tanto no multiplicador quanto na matriz. Agora, no transdutor, se tu olhar os dados, eu fiz uma média, eu peguei 476 dados, mas eu peguei bem mais dados lá e tem pressão negativa, em todo ele tem pressão negativa. Todo ele tem. Entendeu? Se tu olhar dado por dado, todos eles têm. Isso aí teria que ser averiguado mais a fundo. Mas mesmo que a gente não tenha obtido sucesso do software, eu vejo que isso é válido para nós ver o formato do gráfico, como é que ele se comporta, as pressões. Isso ele registrou, né? Isso eu acho que de repente no futuro daria para fazer. Bom, voltando aqui para o teu trabalho, existem algumas voltando para o trabalho aqui que eu li, tem algumas questões aí que da formatação teria que ter um pouquinho de cuidado, tá? E depois isso tu conversa com o teu coordenador. Existe na lista de símbolos tem algumas coisas que eu anotei, tá? Não de abreviaturas, de símbolos, tá? Tem algumas inconsistências aí. Deixa eu só pegar aqui como eu marquei cada um. Deixa eu ver aqui. Na página... Deixa eu só pegar aqui. Sim, algumas questões também, eu vou citar aqui, tem algumas expressões que tu apresentou no teu trabalho também aí, que elas não foram... parênteses que falta fechar, tipo equação 3, esqueceu de fechar o parênteses da equação. São alguns detalhes que eu não vou me atualizado. Tá. Aquele que tu acha que pegou a versão não atualizada. Tá. Deixa eu ver o que mais aqui. Lendo o teu trabalho também, eu não sei se tu corrigiu, eu não sei, essa é a versão que eu recebi aqui, mas existem locais que tu utiliza ponto, outros que tu utiliza vírgula para determinar os números, tá? Tem que cuidar, outro padroniza. E eu diria que é um trabalho bem promissor. Embora a gente não teve o sucesso que a gente esperava no software lá, eu acredito que tinha alguma coisa no transdutor, teria que trabalhar isso aí, mas instrumentalizar melhor o teu trabalho, né? Essa que eu vejo, mas isso não é demérito nenhum.
Só alguns ajustes, depois se tu puder passar aqui para pegar o trabalho, Sim. bom, Eu passo para dar hoje. alguns ajustes. Eu passei hoje. Tá, e daí isso aí está resolvido. Minhas colocações eram essas, César. Obrigado, professor. Agora sim. Então tá. Peço para o professor Cláudio aí para colocar suas considerações. Muito obrigado pelas considerações, todas são válidas. Quanto à formatação, a gente teve alguns problemas assim, de correção e teve um bate-volta aí que ficou um pouco confuso, mas a gente vai dar uma conferida, um pente fino aí no trabalho final para que isso não venha para a versão final do trabalho, né? Professor Cláudio, fica à vontade. Ok, obrigado. Diego, o teu trabalho, eu acompanhei ele, e eu sei que não faltou vontade da tua parte de trabalhar, né? Eu sei que tu trabalhou muito e te dedicou muito tempo nisso aí, e é um trabalho interessante, tá? Porque ele é um trabalho... nós estamos, na verdade, até que o professor Garcia falou de buscas e coisa e tal, e a gente, por outras fontes, né, como a URGS, por exemplo, sabe que essa linha de pesquisa é uma linha inovadora. Então, tanto que eles sempre pedem para apresentar os trabalhos do professor César lá no evento que eles têm internacional de conformação, tá? Porque isso é coisa crista de onda e isso é muito difícil. Uma instituição do tamanho da FTEC poder chegar a disputar com as grandes instituições do mundo, né? Um ponto de tecnologia nova, né? Com os recursos que nós temos, né? Com os investimentos que nós temos e com o próprio foco da instituição, que é diferente, né? De trabalhar em pesquisa. Mas, na contramão da história, nós vamos. Íamos, pelo menos. Tá? Mas algumas coisas me chamaram a atenção. No teu trabalho, tu conseguiu uma série de resultados bem evidentes, né? Resultados muito destacados em cima daqueles trabalhos anteriores. E qual é o cerne do teu trabalho? É comparar um manômetro com outro manômetro, tá? Tu pegou assim, tu tinha a árvore, os frutos, mas tu pega um pedaço da casca. Isso aqui que eu quero trabalhar, né? Poxa, tu tinha coisas muito mais, digamos assim, valiosas, né? Já que como tu tinha tudo na mão e tu disse, bom, esse meu sensor aí não funcionou direito, para que eu vou colocar ele como objetivo principal, cara? Estava tudo pronto. Era só escolher a coisa certa e colocar aquilo, né? Entende? Então acho que tu deu um tiro no pé querendo fazer isso. Tudo bem, eu sei que tem muita... Estou te falando como trabalho de TCC, um tiro no pé. Não como pesquisa. Como pesquisa, tu conseguiu um monte de coisa, né? Tu conseguiu acabamento, tu conseguiu velocidade, tu conseguiu profundidades, tu conseguiu trabalhar com ferramentas que não se trabalhavam antes, com tamanho de ferramenta, né? Mas o que é importante do teu trabalho é que o manômetro e aquele sensor piezoelétrico lá não fecharam nos valores. Poxa, mas o que é isso, né? Mas tudo bem. Tu escolha, né? Eu respeito. Bom, eu dei uma olhada no teu trabalho outra vez, né? Eu já tinha feito uma correção prévia, né? Sabe? Sim. Então, eu não me dediquei muito a procurar se tinha bibliografia que não fechava, tudo isso aí, porque já tinha feito. Tá. Já tinha feito. O que eu encontrei... Eu tenho que te falar alguma coisa que eu encontrei, né? Em cima da norma, tu tens páginas numeradas antes da primeira folha textual. Isso não pode. Eu te marquei lá, tá? Tá aparecendo um número antes da primeira textual. Tá. A numeração está errada. Se tu conta as páginas, a primeira página que apareceu com o número não fecha com o número certo dela. Tá? Tu não conta a capa. E depois vai contar 1, 2, 3, 4. Até chegar na primeira textual. Aí tu vai ver que não fecha a numeração. E aí tu tem que ter cuidado com uma coisa. Na hora que
na hora que tu arrumar isso aí, verifica se as figuras, se as Sim. tabelas, se tudo isso vai fechar também, né? Entendi, Se tu muda o Sim. número só e depois ficou Já outro muda erro. tudo, né? Sem ficar fora. Tá. Uma questão também que eu achei estranha é o seguinte. Tu colocou um objetivo geral, certo? Que era comparar os dois. Aí quando tu vai nos objetivos específicos, o terceiro objetivo específico teu já preencheu aquilo que tu queria. E tu tem mais objetivos depois. É como dizer assim, ó, eu vou daqui na REC, certo? Aí tu vai na REC, depois vai para Pedras Brancas, depois vai para São Marcos e Vacaria. Tá. Isso que veio depois não tem uma razão de estar no teu trabalho. Se teu trabalho é comparar só os dois. Tá? Teu trabalho não era comparar rugosidade, teu trabalho não era comparar tempos nem ferramentas. Pelo que tu colocou no objetivo específico. Entendi. Tá? Não, Então, mas no objetivo específico tá. Como? No objetivo específico tá. Rugosidade, tá espessura, tá altura, tudo comparado, tá? Tá Deixa eu último lá, pegar, penúltimo. então deixa eu ler ele Assim, de novo. no E lá, Deixa olha eu o ver. E que tá. Só um pouquinho, deixa eu achar primeiro ele, porque aqui é tudo confuso, né? Agora que tem que compartilhar telas. Aqui. Deixa eu achar aqui o objetivo. Pode olhar aí. Sim, vou olhar bem, não te preocupa. Deixa eu chegar lá. Aqui, objetivo geral. O objetivo desse trabalho é implementar o uso do sensor de pressão no processo combinado de estampagem incremental e hidroconformação, comparando o resultado da pressão controlada do manômetro e do transdutor de pressão na matriz mecânica. Conformação mecânica do protótipo e sua viabilidade técnica com o estudo realizado por Cabrera. O que eu entendo aqui é que tu está comparando o resultado da pressão controlada do manômetro e do transdutor de pressão na matriz mecânica. Não, mas ele não fez só isso. Ele fez rugosidade, fez altura, ele fez alongamento. Tá, mas aqui no objetivo geral, tu tem que... Quem vai ler teu trabalho, ele não sabe o que o Cabrera fez. O objetivo geral tem que dizer o que tu vai fazer. Certo? Diz assim, ó, eu vou ver... Relaciona aqui, né? Como é que a pessoa vai saber? Para mim, a única coisa que tu está comparando é o resultado da pressão controlada com o manômetro tal e tal. Tá? Tá. Deixa eu ler de volta. Comparando o resultado da pressão controlada do manômetro e do transdutor de pressão na matriz mecânica. Vírgula. Conformação mecânica do protótipo e sua viabilidade técnica com o estudo realizado com Cabrera. Então, tu tem que ajeitar isso aí. Tá? Ao fim das contas, eu quero falar isso. Dá uma ajeitada nisso, porque não está claro. E o cerne do teu, o ponto principal do teu trabalho, tudo é objetivo geral, né? Porque vão ler esse objetivo geral, o pessoal vai ler, e vai dizer, o que esse cara quer fazer? Isso aqui. Aí depois vai aparecer com um monte de coisas, né? Então, eu acho que o maior problema do teu trabalho é o teu objetivo geral. Eu já não gostei, porque, tudo bem, se tu dissesses, queria fazer uma coisa e deu errado, não tem problema. Agora, tu teve tempo, tem um monte de dados, tu pode fazer teu trabalho fantástico. Né? Tu pode pegar assim, os melhores frutos, os podres tu larga fora. Pega os melhores frutos e ajeita aquilo lá. Né? Aí tu fica, pô, que coisa importante. E não tem um monte de frutos jogar fora, e vou pegar um podre que tem lá, e vou dizer, ó, meu trabalho, isso aqui deu errado. Né? Sim. Academicamente pode dar errado, não tem problemas. Tá? Sim. Mas quem lê vai gostar muito mais de ler uma coisa que deu frutos bons do que deu frutos errados. Tá? Vamos só dar um parênteses aqui. Enquanto ao sensor, aquele que estava dando resultados errados, eu acredito que tu tem um somatório de variáveis que demora muito para tu descobrir, mas tem. Por exemplo, tu pode ter ar junto com o olho. Tá? E tu sabe o que acontece quando tem ar junto com o olho, né? A pressão fica tudo louco, porque tu tem uma coisa deformável no meio. Sim. Segunda coisa, tu tens... isso aí, isso. Segunda coisa,
tu tem de... A Dani entrou no meio e me tirou da concentração. Tu tens a vibração da máquina. Esse sensor dentro tem um strain gauge, tem um sensômetro. Sim. Se esse sensômetro entrar em vibração, ele vai mudar sua geometria e ele vai te mandar um dado errado. Sim. Fora isso, pode ter ruído elétrico no meio e pode ter algum erro. Como é que é, Razia? Erro sistemático. Estocástico ou sistemático? Pode ter um erro sistemático, quer dizer, ele marca 2, tinha que marcar 10. Sim. Mas o erro sistemático ele acompanha, né? Sim. Então, a melhor coisa que tem é ter um erro sistemático. Tá? Porque tu vê a tendência dele e coloca a tendência ao contrário, né? Bota a tendência com o sinal negativo, soma com ele, será um problema. Tá? Então, tem 3... Claro que para tu descobrir isso aí, tu tem que usar muita estatística e muito tempo de teste. E isso não era o teu trabalho aí, tá? Eu entendo, mas eu acho que se vão continuar com esses trabalhos, é bom que se faça esse. E outra coisa mais importante ainda, pegar esse sensor e mandar calibrar. Sim. Tá? Alguém que bote um manômetro calibrado, isso aqui na mesma região, e vamos pressionar os 2 juntos, vamos ver o que acontece. Vamos fazer a leitura, se tem um erro em algum ponto de escala, porque é uma coisa do laboratório, né? Ele tem que estar calibrado, certo? Tá, vamos voltar para nosso... Né? Bom, dos objetivos gerais e os específicos eu te falei. Deixa eu ver a figura 9 da página 33. Eu tenho uma dúvida também. Vamos lá, página 33. Tu tem aí uma fuselagem de um 7478 intercontinental, certo? Certo. Lá está escrito o seguinte. Desculpa que eu... É Queiroz. É isso aí, Queiroz. Aí está escrito o seguinte, deixa eu ver. Algumas peças fabricadas utilizando a estampagem incremental são mostradas, né? Tu botou demonstrado, mas são mostradas, Sim. na figura 8 e 9. A 8 tudo bem, não tenho dúvida, isso aí foi feito. Mas a 9, eles fizeram todo aquele... a cabine, mais a metade da fuselagem, mais o bico dele, tudo... Pelo que eu li no artigo, foi só fuselagem. Só fuselagem. Só a parte cabine externa não... ali. Só a fuselagem dela ali, aquela parte externa dela ali só. Não Tá, toda mas o ela. que é a fuselagem? Para mim, a fuselagem é aquela parte cilíndrica, né? Atrás da cabine. Sim, isso. Mas só Aquele isso foi tubo. feito no processo. Hum. Foi só isso que foi feito. É o que está escrito Quando eu peguei na descrição, ele fala que só foi feita a fuselagem. Não fala que foi feita Então, toda. Eu só peguei a imagem inteira, que é o que tinha, né? Na verdade. Mas, né, podia ter cortado ela, no caso. deixa eu ver aqui, então. Vamos lá para a página 76. Tá? 76. Louco. Vamos botar 73 aqui, que acho que chega mais próximo. Ok. Estamos... Não é esse aqui. E a tabela 15. Tabela 15. Tabela 15 diz assim, comparativo de pressão constante no manômetro. Tá? Descrição, teste 3, teste 6, teste 8. Cabreira, 300. Autor, 1667, 4413, 2442. Diferença, 94%, 85, 29 e 91 com 86. O que tu calculou aí? Não tenho a menor ideia. Não, eu peguei, por exemplo, a diferença, ele botou entre 200 e 400 kPa. Eu fiz uma média de 300, né? E fiz a diferença, para me chegar no valor mais próximo do que eu tinha conseguido concluir, né? Então, só um pouquinho. De 300 para 16 tem 94% de diferença? Eu fiz no Excel, tinha dado isso, só você me passei, não? Eu não sei como é que tu fez esse cálculo, porque de 16 para 300 não tem 94. De 300 para 44 não tem 85. Nem de 300 para 24 tem 91. Então, recalcula. Então, Certo? tá. Acho que eu me passei ali no Excel mesmo. Pode ser que eu tenha me passado, tinha um monte de tabela, mas eu recalculo. Tá. Outras coisas aqui.
agora nas conclusões. Já vamos acabar isso aí de uma vez, vamos para as conclusões. Deixa eu chegar aqui nas conclusões, que fica mais fácil para mim ler. Considerações finais, né? Aí, tá, tem uns errinhos de português que eu coloquei lá. E nas considerações finais apareceram informações, por exemplo, com que as pressões acima de 100 kPa marcaram na peça, né? Ok, na página 76 está escrito isso. Sim. Só que lá não pode aparecer coisa nova nas conclusões, certo? Nas conclusões Certo. tu vai analisar dados que tu apresentou antes. Tá. Não pode aparecer novidades agora. Tá. Tu pode falar sobre, lá deu 5, 8, 10, que já apareceu antes, né? E esse 5, 8, 10 me disse isso, tudo bem. Tu vai analisar alguma coisa e tu vai concluir. Mas não pode aparecer informações novas numa conclusão, tá? Sim. E outra coisa, só para concluir, também na conclusão, na página 78, tu escreveu o seguinte: outro inconveniente percebido foi que algumas geometrias criadas possuíam superfícies não uniformes e distorções ao longo da peça. De fato, a nova geometria criada nunca é simétrica, mesmo que a original assim o fosse, apresentando uma superfície irregular e distorcida, devido às deformações localizadas na chapa. Ok, mas que peças foram essas? Na verdade, foi todos os testes que eu fiz com outros tipos de peças, só que eu não descrevi antes, então não pode estar aí, né? Sim, serve para quem isso aí? Seria essas peças aqui, entendeu? Ó, essas peças aqui, ó, que eu fiz com uma outra geometria. Só que eu não descrevi, entendeu? Sim, por isso. Esse aí é um trabalho científico, né? Não é essa peça aqui, né? Não, essa aqui, ó. Eu fiz, na verdade, eu fiz, só para deixar claro, eu fiz 40 testes, eu fiz uns 20 pirâmides, umas 10 sabaneteiras e depois eu desenvolvi vários outros aí. Eu desenvolvi esse aqui. Agora, como esse aqui é um trabalho científico, sim. Imagina se tu, Diego Buffon, está lendo esse trabalho para melhorar teu trabalho depois, né, para elaborar. Aí tu vai dizer, pô, mas que trabalho fez esse? Que será que ele fez? Que eu não tinha ideia do que ele fez. Sim, tá? sim, entendi. Então, tu tem que colocar no lado do outro, né? Do lado do cara que está lendo, diz assim, essa informação não ajuda nada a ele, né? Só confunde, aliás, só confunde. Vou tirar. Ou tu mostra, em algum momento, se você olha, aconteceu isso por causa disto, e aí serve para ele, ou tira fora, porque né, a pessoa não tem como saber se é difícil, se é fácil, se é isso ou aquilo, não ajuda nada a ele. Ajuda os dados que tu deu. A profundidade passada, isso ajuda, né? A rotação, a espessura de chapa, como ele diminui, como foi a distribuição. Tudo isso é muito bom para quem vai trabalhar, né? Certo? Eu vou tirar. Bom, isso aí era minhas colocações em cima do teu trabalho. Parabenizo outra vez. Eu sei quanto que tu trabalhou, tá? Eu sei quanto que tu trabalhou. Eu só faço essas colocações para que o trabalho fique mais redondinho possível. Sim. Eu vou tirar. Vou fazer isso. Eu sei que é difícil para todo mundo. Para quem começa a trabalhar em trabalhos científicos, é muito difícil tu usar uma linguagem diferente, ser muito específico, não ser repetitivo, ser objetivo. É muito difícil, mas em algum momento na vida tem que passar isso, né? Sim. E no teu caso é agora. Tá certo. Não, tudo certo. Capaz. Certo? Certo. Obrigado. Vou fazer isso. Vou tirar as confusões. Bom, professor César, agora é com o senhor. Eu vou mutar. Então tá. Bom, Diego, os professores já passaram as notas aqui por WhatsApp para mim, tá? Então já tenho tua média, tá? Vai acabar a reunião, eu vou tentar terminar agora. Se ficar mais alguma questão, a gente resolve por WhatsApp, acho que dá tempo, enfim. Então, a tua média final ficou em 8.2, tá? Porém, devido ao atraso, a entrega do trabalho e tal, né? A gente já tinha assinado um termo aí no início, quando tu começou o TCC, enfim, né? Esse atraso viria com uma multa, né? O imposto. Então, a nota final, a nota que vai para o portal, a nota que vai para a tua documentação é 7.2, tá? Essa nota ela vai ser válida quando
quando você, atualizar essas correções, tá? Que a gente listou na banca aqui agora, atualizar essas correções e gerar o artigo, né? Que é o teu trabalho de forma resumida. Isso. Aí quando você enviar o trabalho e o artigo, a gente atualiza a nota do portal e aí você está apto aí para seguir na conclusão do teu curso. Tá tranquilo? Tudo certo, tranquilo. Tem, para isso, um prazo de 15 dias. Sim. Então, até por isso que a gente adiou a banca e refez esse trabalho, para que você não sofresse muito agora, né? Então, a gente já, como a gente tinha feito aquela correção antes, então agora acredito que fica mais fácil para você corrigir esses pequenos detalhes aí e gerar o artigo, tá? E gerar o artigo. Tem junto um termo de autorização para a biblioteca, que acho que não tinha quando a gente começou o TCC. Não tinha. Então me cobra por WhatsApp lá que a gente vai, eu te passo o link, enfim, para gerar esse termo aí. Então precisa entregar essas 3 coisas: o trabalho revisado, o artigo e o termo da biblioteca. Beleza? Beleza. Então tá. Tem uma folha. Só uma pergunta, as correções do Rios vai vir por e-mail para mim? Quando que vem? Porque eu tenho tempo agora, né? Eu coloco no Moodle, tá? Eu já coloco hoje, depois da aula, porque agora eu vou ter aula, né? Depois da aula eu coloco tudo no Moodle, isso aí, aquela folha. Eu vou deixar aberto, então, isso aí que tu pode pegar. E a folha de documentação eu coloco e o Razia eu vou na faculdade buscar daí agora. É isso aí. Sai às 9, viu? Não, vou agora, só terminar e já vou. Parabéns. Valeu, obrigado. Parabéns, engenheiro mecânico. Sucesso total. Valeu. Obrigado. Eu posso bater uma foto? Bater um print aí? Posso bater uma foto rapidinho? Posso bater uma foto rapidinho? Mais um para pagar o CREA. Mais um para pagar o CREA. Vou bater uma foto aqui. Tem mais 2 para pagar o CREA, eu acho. Cara, muito obrigado, tá, por tudo. Desculpa qualquer coisa e a gente se vê, tá? Certo. Parabéns, Diego. Sucesso. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau. Tá no WhatsApp, então, César? Pode ser pelo WhatsApp. Tá, beleza. Então, tá. É que tem 2 minutos ainda de reunião aqui, não sei se alguém, eu vou sair e ficamos no WhatsApp. Abraço, Rios. Valeu. Abraço, Cristian. Abraço, Rick. Tchau. Nice.